Primeiro, eu quero cumprimentar de forma muito especial também, senador Pedro Simon, o STF. O STF viu o nosso ministro Lewandowski, deu um basta na farra contra os servidores públicos. Lewandowski utilizou sua caneta da justiça para definir uma justiça para os servidores públicos que estava sendo injustiçado via medida provisória 805. Lewandowski definiu que a medida provisória 805, que retirava o pactuado do negociado do servidor público brasileiro, fosse suspenso e todo servidor público brasileiro tão sofrido e tão perseguido, a partir de 1º de janeiro, poderão ter direito a seu ajuste salarial que foi negociado e pactuado. Nobre senadora Gleice Hoffmann, presidente dessa sessão, aquilo que é negociado e acertado nunca sai caro para ninguém. O que não dá é para negociar, acertar e depois querer dar o calote numa categoria tão importante igual o servidor público. Então, nosso nobre ministro Lewandowski, fazendo honra ao STF, colocou as coisas no lugar com essa liminar. Além disso, nosso nobre Lewandowski tira o efeito que queriam tirar 2,2 bilhões do bolso do servidor público, com aumento da contribuição previdenciária de 11% para 14% dos servidores públicos, enquanto o nobre Pedro Simon, nosso senador decano dessa casa, os grandes empresários não pagam a conta da Previdência. Comprovei, eu fui o relator da CPI da Previdência nessa casa, comprovei por A e B que o governo falta com a verdade quando propaga um déficit inexistente da conta da Seguridade Social, onde é composta pela Previdência, assistência e saúde neste país, e que não há motivo e nem necessidade da PEC da morte, a PEC 287, a PEC que persegue servidores públicos e que impede de todos terem uma aposentadoria digna. Faça esse registro, nobre senadora Gleice Hoffmann, fazendo justiça aos nossos colegas do STF, nossos magistrados, que espero que agora no pleno do STF confirme essa liminar colocada pelo nobre ministro Lewandowski, a quem a gente sempre o admira cada vez mais. Mas venho aqui, nobre senadora Gleice Hoffmann e senadores aqui presentes, para falar sobre um assunto importante, as torcidas organizadas. Quem não assistiu nesse país o fantástico desse final de semana e viu o massacre que está acontecendo nos estádios, as perseguições, muitas vezes indevidas, a milhares de pais e mães de família que também são membros das torcidas organizadas, por causa de 3 ou 4 ou 5 infiltrados em algumas das torcidas organizadas, que fazem aquele papel feio, aquele papel que não é digno do brasileiro. Baseado nisso, eu quero cumprimentar Del Marques, presidente da Raça Rubro-Negra, uma das maiores torcidas do Brasil, que está aqui presente para nos ouvir, representando todas as torcidas organizadas de Brasília. Quero cumprimentar meu amigo Melo, Tiago e Jorge Viana, que são idealizadores de uma saída que estou discutindo junto ao Ministério do Esporte, que estou discutindo junto ao governo brasileiro, junto às torcidas organizadas, que aqui quero discorrer nesse momento, para ver se a gente consegue voltarmos a ter estádios cheios, voltarmos a ter o espetáculo brasileiro tão glorioso que é o nosso futebol, assistido pelos nossos filhos, pelas nossas famílias, com a dignidade e com controle. Baseado nisso, meu nobre senador Capiberibe, venho falar aqui pela criação de sistema de identificação por meio de reconhecimento facial e certificação digital de torcedores em estádios com capacidade superior a 10 mil pessoas. O que quer dizer isso, meus nobres ouvintes? Senhora presidente, senhoras e senhores senadores, desde a entrada em vigor do Estatuto de Defesa do Torcedor, a lei número 10.671, de 15 de maio de 2003, espera-se que a paz volte a reinar nos estádios de futebol brasileiros. Entretanto, essa árdua conquista de clubes, torcedores e sociedade ainda não logrou êxito, apesar de alguns avanços observados. Nobre senador Pedro Simon, eu não sei se o senhor é gremista ou se o senhor é internacional, mas o senhor igual a mim, que sou um cruzeirense, azul igual o Grêmio, estamos tristes, porque o Grêmio perdeu a Copa Mundial, tá certo? Mas estamos mais tristes ainda
com a situação que vive os estádios brasileiros e que a gente precisa dar condição para que as famílias voltem aos estádios. O recente episódio envolvendo torcedores de um clube brasileiro e um clube argentino reacendeu as preocupações de autoridades de segurança pública, de dirigentes esportivos e, obviamente, dos pacíficos torcedores de qualquer clube, de todos os clubes que se sentem amedrontados de frequentar as arenas esportivas, receosos pela atuação violenta de alguns grupos. Minha fala de hoje, nobre presidenta, é para defender a criação de um mecanismo capaz de identificar o mau torcedor, através do reconhecimento facial e da certificação digital dos frequentadores dos estádios de futebol. Uma medida que evite a entrada nos estádios de pessoas que já tenham recebido punições, nobre senador Capi, do Estatuto do Torcedor. Essa providência deverá ser instituída naquelas arenas esportivas com capacidade acima de 10 mil pessoas. Essa identificação tem que ser rápida para evitar tumultos nas entradas dos estádios, ao mesmo tempo segura. Pelo artigo 2, letra A, do Estatuto dos Torcedores, já existe a determinação de que a torcida organizada mantenha cadastrado, atualizado de seus associados e membros. Um cadastro que contenha informação a respeito da identidade civil, com fotografia e endereço, entre outros dados básicos. Então, o que o senador da República, Hélio José, propõe é que as torcidas organizadas, nos termos do Estatuto do Torcedor, coloque tais informações à disposição dos gestores dos estádios e das autoridades de segurança pública. E estas, com o uso de um sistema de reconhecimento facial, possa cumprir as regras do Estatuto do Torcedor. Todos sabemos que há um conjunto de crimes prescritos no Estatuto do Torcedor, tais como o ato de promover tumulto, praticar ou incitar a violência, ou invadir local restrito aos competidores em evento esportivo. Para esse crime, segundo o artigo 41b, a pena é de reclusão de 1 ou 2 anos e multa. Mas há modos de amenizar tal pena se a pessoa tiver cometido tal ato uma só vez, se tiver bons antecedentes, se não tiver sido punido anteriormente pela prática de condutas semelhantes. Neste caso, para o condenado por tal crime, a pena de reclusão pode ser convertida em pena impeditiva de comparecimento às proximidades do estádio pelo prazo de 3 meses a 3 anos. Mas a questão é: como as autoridades poderão executar essa sentença? Impossível com os atuais métodos de hoje, nobre senador Cristóvão. Por isso, a emergência do sistema de reconhecimento facial e com a certificação digital nas imediações dos estádios, na entrada e no interior dos estádios, tudo operado integralmente nos dias de partidas de futebol. Integradamente nos dias de partida de futebol. Enfim, segundo o pesquisador Maurício Murad, em 12 rodadas do Campeonato Nacional, ocorreram mais de 10 episódios violentos nos estádios e nos seus arredores, conforme o programa Fantástico da Rede Globo propagou neste final de semana. E a questão se torna mais grave, porque nos 10 anos mais recentes, a violência deixou de ser praticada principalmente nos estádios e passou a ser cometida fora dos estádios, pois 90% dos episódios nesse período ocorreram entre 4 a 90 quilômetros de distância do local da partida. Por um lado, a violência nos estádios é assim, análoga à que ocorre em todo o Brasil, que ainda se manifesta com índices de assassinato inaceitáveis. Entretanto, não se pode responsabilizar generalizadamente as torcidas organizadas pelo que é cometido nos estádios e arredores, uma vez que os episódios de confronto afetam somente 5% dos quase 2,5 milhões de integrantes das organizadas do Brasil. Aqui mesmo em Brasília, nós temos as torcidas organizadas muito unidas. A torcida do Flamengo, do Vasco, do meu Cruzeiro, do Atlético, todas se reúnem para poder confraternizar. Então é possível, totalmente possível, sonhar na união das torcidas organizadas. Por isso, deve-se buscar punir
os indivíduos e grupos de criminosos que se infiltram nas torcidas organizadas e não a própria torcida organizada. Para tanto, o governo federal, principalmente os Ministérios da Justiça e dos Esportes, deve rever seus planos de segurança pública, voltando especificamente para o futebol, e que seja um plano de âmbito nacional, respeitando as características de cada região do país, e que cada unidade da federação integralmente faça parte desse plano. Isso deve ser uma prioridade de Estado e não de um governo, o que obrigaria todos os presidentes e governadores e prefeitos a cumprirem o plano sob pena de responder por isso, caso não o fizesse. Foi o que ocorreu na Inglaterra, nobre senador Pedro Simão, nos anos 90. Quem não se lembra dos Hooglands, a violência na Inglaterra? Por isso, estamos sugerindo ao ministro dos Esportes um aperfeiçoamento no sistema de ingresso dos membros de torcidas organizadas aos estádios através de um cadastro. Já existe um projeto piloto chamado Torcida Legal, onde as torcidas deverão fazer o cadastramento de seus associados através de um aplicativo online ou pelo site www.torcidaslegal.org.br. Esse cadastro deve ser colocado à disposição dos órgãos de segurança federais e estaduais, do Poder Judiciário, do Ministério Público, mediante requisição ou acordo. De posse dessas informações, esses órgãos poderão utilizar o acesso ao banco de dados na busca para identificar pessoas impedidas de comparecimento às proximidades de estádios. Com o avanço da tecnologia, o reconhecimento facial e do certificado digital tornará mais eficaz este controle. Distintamente dos processos morosos de uso de um documento em papel ou mesmo de um cartão eletrônico com senha, esse sistema permite a captura da face em diversas posições. E após a análise biométrica, pode-se compará-la com um banco de dados identificando as pessoas. Assim sendo, meus nobres senadores e senadoras, senhora presidente, com base no banco de dados das torcidas organizadas, é possível barrar as pessoas que hajam sido condenadas com base no Estatuto do Torcedor. Adicionalmente, com o uso desse sistema, será possível identificar com maior precisão os virtuais causadores de atos de violência, quando esses forem cometidos por meio de uma multidão. Hoje, o torcedor de baixa renda, após a modernização dos estádios e do padrão FIFA, praticamente ficam fora dos eventos esportivos, onde um ingresso custa em torno de R$200 em jogos oficiais. Isso é fora da realidade do brasileiro. A violência, nobre senador Capim, jamais poderá ser justificada como a ocorrida no final da Copa Sul-Americana entre Flamengo e Independiente, na última quarta-feira 13. Porém, um torcedor tem o desejo de ver seu clube de perto. Os torcedores que moram em diversas comunidades do Rio, muito não têm nem acesso à internet, muito menos terão condição de acesso para adquirir um cartão de sócio torcedor. O esporte, que em tese deveria ser a sublimação da violência, passou a ser a própria forma de manifestação desses fenômenos da violência. Os estádios, senador Cristóvão, passaram a ser mais conhecidos como espaço da violência que palco de acontecimento esportivo. A agressividade do torcedor aumenta à medida que ele começa a perder sua identidade. O jovem com problemas familiares excluídos da escola e de um sistema de atendimento público de qualidade, identifica-se com outros excluídos que encontra nas torcidas organizadas um interlocutor para extravasar as suas frustrações. É inegável, senador Capim, nobre senadora Gleice Hoffmann, que as torcidas organizadas do seu Atlético Paranaense, do seu Curitiba, do seu Pinheiros, do seu Colorado, você lembra que a junção Pinheiros e Colorado, que formou lá o time de hoje, que é o Paraná Clube, né? Que possa ir aos estádios em paz, um estádio tão lindo quanto o estádio construído lá no Atlético Paranaense, o Couto Pereira também, que pode receber o pessoal bem, tá certo? Então nós precisamos dar uma forma para que as pessoas possam assistir os jogos com tranquilidade. É inegável que as torcidas organizadas não têm uma boa imagem, junto a uma boa parcela do público, e principalmente da mídia esportiva, pois elas estão sempre associadas com vandalismo, marginalização, baderna
e violência. Por outro lado, é inegável que simplesmente não existe futebol sem elas. Não existe, senador Cristóvão, eu vou dar uma parte para o senhor nesse instante, não existe festa, barulho, alegria, adrenalina, vibração, sem as nossas torcidas, o meu Cruzeiro com a máfia azul, o Galo, meu principal adversário, com a Galo Loucura, o Flamengo com a raça rubro-negra, o pessoal do Palmeiras lá com a mancha verde. Então nós precisamos ter nossas torcidas, mas precisamos disciplinar a participação. Meu nobre Capi, com seus times ainda tão pequenos no Amapá, mas tão pujante, com tanta torcida heróica para poder ir aos estádios. É tão lindo quando a gente vê o Couto Pereira, ou que a gente vê lá em Curitiba, o estádio com as famílias, que Curitiba gosta muito as famílias de ir aos estádios, a gente vê pela televisão. Então é muito bom de ter isso para o Brasil inteiro. E o que a gente visa com essa identificação facial, que eu estou discutindo com o Ministério dos Esportes e com o Ministério da Justiça, é exatamente garantir que as torcidas nos ajudem a organizar. Tal qual tem a carteirinha de estudante, teria a carteirinha da torcida organizada. Devidamente identificada, devidamente digitalizada, devidamente a gente poder saber se tem um marginal infiltrado, tirá-lo, separar o joio do trigo. Senador Cristóvão, com a palavra. Senador Aurélio, eu fico satisfeito de ouvi-lo trazer aqui um assunto tão importante como é a violência nos campos. Até porque o Brasil é um país do futebol e quando a violência chega ao campo, nós precisamos despertar. Mas nesse último dia de sessão de 2017, levando em conta que daqui a poucos meses vamos estar em campanha para escolher um presidente, vale a pena extrapolar o seu discurso para atrair a atenção à violência em geral, senador Capiberibe. A violência que está generalizada. No campo aparece, mas nas escolas é uma violência que nem sempre aparece, diária, permanente. E tem uma violência que a gente esquece. A violência é sobre 13 milhões de adultos brasileiros que não conseguem entender nem a bandeira, porque não sabem ler ordem e progresso. Isso. O analfabetismo é uma violência brutal sobre os analfabetos. Uma escola ruim é uma violência sobre as crianças. A violência chegou a tal ponto no Brasil que esta semana eu li, escrito por um jornalista, que um Papai Noel, um senhor que todo ano se veste de Papai Noel para distribuir presentes num subúrbio de São Paulo, de uma cidade de São Paulo, distribuiu os presentes mais depressa do que deveria e, de repente, ficou sem presentes. E as crianças, os adolescentes, os jovens jogaram pedras no Papai Noel, bateram no Papai Noel com cacetes, espancaram o Papai Noel. Isso é algo que devia nos ajudar a despertar também, tanto quanto a violência no campo. Quando um povo, suas crianças, seus adolescentes, batem um homem vestido de Papai Noel, que estava distribuindo presente até 10 minutos antes, e não distribuía mais porque tinha acabado, é porque o clima de violência extrapolou tudo o que é possível de tolerar. Nós estamos sem coesão nesse país. O que acontece nos estádios é apenas uma pequena parte da falta de coesão. E quando um país não tem coesão, a democracia não sobrevive. Não sobrevive porque a democracia é a capacidade dos indivíduos votarem, como indivíduo que é cada um deles, mas com algo em comum com o conjunto da nação. Nós estamos perdendo esse algo em comum com o conjunto da nação. Cada eleitor parece que é o país em si. Aí não tem democracia. Eu temo muito que, se em 2018 não conseguirmos atrair os eleitores para votarem pelo Brasil, já que o Brasil não vota, quem vota são os brasileiros, nós podemos estar ameaçando a sobrevivência da própria democracia. O que está acontecendo nos campos de futebol é um prenúncio de algo mais grave. É a violência generalizada que leva a um atrativo muito forte por regimes autoritários como caminho para pôr ordem, barrando a violência. Eu temo que isso aconteça. O senhor, pelo menos, trouxe aqui alternativas tecnológicas. Vamos barrar os bandidos conhecidos. Vamos usar, como o senhor sugeriu,
a identidade facial, que hoje com o computador já é fácil. Vamos exigir digital para entrar no campo de futebol. Veja a que ponto estamos chegando. Exato. Até pouco tempo se exigia passar num detector de metais quando vai entrar no avião para evitar terrorista. Agora se começa a falar em ter isso na porta das salas de aula, Exato. na porta dos estádios. E isso vai corroendo a nossa solidariedade mútua. E terminamos nos acostumando ou buscando autoritarismo. Seu discurso tem um alerta importante. Não é só sobre a violência no campo, é um alerta ao clima geral de violência que tomou conta do país e que pode levar, sim, ao fim da democracia. Obrigado, senador Cristóvão. Incorporo sua parte a meu discurso, porque ele é importante a nível sociológico da situação. Quero dizer que essa identificação facial, ainda mais hoje, com os aparelhos celular, que facilitaria e muito, ela pode ser muito rápida e, consequentemente, separar o joio do trigo. E nós temos aqui em Brasília o nosso Gama, o nosso Taguatinga, o nosso Ceilândia, o nosso Sobradinho, o nosso Guará, poder jogar sem a violência nos estádios. Para concluir, nobre presidente, estamos prestes a inaugurar um ano novo, um novo ano. E com esse novo ano, novas esperanças. Uma delas é de que nossos estádios possam voltar a abrigar as famílias, os amigos, os verdadeiros torcedores, os apreciadores do futebol espetáculo. Esperamos para breve, senhora presidente, a adoção de medidas como esta aqui sugerida, para que a gente possa realmente ter um reencontro com a nossa família nas finais de tarde, domingo, nos estádios brasileiros. A senhora possa levar seus filhos com o seu esposo e poder assistir o jogo com tranquilidade e voltar para casa também com tranquilidade. Esse é o objetivo desse encaminhamento e fico muito agradecido com o espaço que Vossa Excelência me deu. E mais uma vez quero desejar a todos um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo e que Deus ilumine a cada um e que todos possam comemorar a passagem do ano novo, porque, senadora presidente da sessão, vai ser a grande oportunidade de encontrar um ano que podemos passar o Brasil a limpo, podemos acabar com os golpes, podemos fazer uma limpeza. Político ficha suja pode parar de vir para o Congresso, só depende do povo brasileiro não votar em ninguém que tenha feito as coisas erradas e votar nas pessoas que procuram fazer as coisas certas. E saber separar o joio do trigo também das injustiças, porque muitas acusações acontecem com pessoas que não têm culpa. Tá? Vossa Excelência é vítima de várias questões, e eu sei dessas questões, conheço Vossa Excelência, desde a militância juvenil no PCdoB, depois na aguerrida passagem pelo PT, chegando hoje a ser a presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, e sei do compromisso público com Vossa Excelência, com os mais excluídos da sociedade e na defesa da sociedade mais justa. Que Deus ilumine o nosso Brasil, que Deus nos permita que tenhamos um Brasil melhor a partir de 2018. Muito obrigado a Vossa Excelência e um Feliz Natal a todos.